Graça e paz, meus amados. Aqui quem fala é o pastor Johnny. Deus abençoe a sua vida. Eu peço que você se inscreva no meu canal do YouTube em nome de Jesus. Você compartilhe, com seus amigos, porque nesse canal aí tem muito conteúdo que pode abençoar muito a sua vida. Tem vários vídeos aí, Não olha só um não, olha todos, Desce mais embaixo aí na playlist e olha, tem ensinamentos da palavra de Deus, tem pregações, Aí tem demonstrações de poder, libertação, tem vários conteúdos aí que vai abençoar você. Eu quero deixar aqui uma meditação para você que está em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13, diz assim, ó: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que coisa interessante. A palavra do Senhor, Jesus está falando aqui que e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Meus irmãos, nós não podemos perder o nosso primeiro amor no Senhor Jesus. Nós temos que estar firme nesse amor. Nós não podemos deixar o nosso amor esfriar pelo Senhor. Nós não podemos deixar o nosso amor esfriar pela palavra de Deus. Nós temos que estar com esse amor vivo, esse amor quente no Senhor. Porque quando você está no primeiro amor, você faz tudo de melhor para o Senhor. Lembra quando você, pela primeira vez, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você dava o seu melhor para Ele. Você orava mais, você jejuava mais, você lia a Bíblia mais, você dedicava mais a sua vida ao Senhor. Quando você aceitou Jesus pela sua primeira vez, quando era dia de culto, desde manhã você já estava ali se programando para nada atrapalhar você de ir naquele culto. Você já fazia tudo o que tinha que fazer, fazia a janta mais cedo, Você fazia o seu trabalho mais rápido, ia embora, tomava banho, saía naquela ansiedade, naquela vontade de ir para o culto adorar o Senhor, porque você estava vivendo o primeiro amor. Só que depois esse amor foi esfriando. E hoje qualquer coisinha impede de você ir no culto. Hoje qualquer coisinha é obstáculo para você ler a Bíblia. Qualquer coisinha é obstáculo para você orar. Qualquer coisinha é obstáculo para você jejuar. Quem sabe até mesmo você não consegue nem jejuar mais. Eu conheço cristãos que falam: pastor, eu não consigo fazer jejum. Pessoas que quando começou o primeiro amor, aceitou Jesus, jejuava muito e não consegue mais, porque você perdeu ao primeiro amor. Quando você vê um crente falando: pastor, eu não tive tempo de ir na igreja hoje, pastor, não tive tempo de orar, eu não tive tempo de ler a Bíblia, eu não tive tempo de buscar o Senhor, você pode ter certeza que esse crente, ele já perdeu o primeiro amor, porque o tempo quem faz sou eu, o tempo quem faz é nós. A Bíblia fala, meus irmãos, Eclesiastes capítulo 3, existe o tempo para todas as coisas. Então, existe o tempo de você trabalhar, existe o tempo de você cuidar da sua família, também existe o tempo de você cuidar da sua vida com Deus. Agora, irmãos, quando nós não deixamos o amor esfriar, nós priorizamos o nosso tempo com o Senhor, nós priorizamos a nossa vida com o Senhor, nós permanecemos orando, permanecemos meditando na palavra, permanecemos indo aos cultos, Nada nos tira, nada é um obstáculo para nos impedir de buscar a face do Senhor. E Deus, ele gosta, meus irmãos, quando nós buscamos a face dele. Lá em Salmos, Deus, ele falou: eis que eu amo, aqueles que me buscam de madrugada. Deus, ele ama ser buscado. Deus, ele ama ser adorado. Então, se você quer agradar a Deus, busque ao Senhor de madrugadas, busque ao Senhor de dia, separa um tempo para adorar o Senhor, separa um tempo para dedicar a sua vida a Deus. Mas o que é que esfria o amor? Só tem uma coisa que faz o seu amor com Jesus esfriar. Antes de eu falar o que é, eu vou te dar um exemplo. Quando você que hoje é casado, quando você começou a namorar, você queria encontrar com aquela pessoa, Você estava naquela vontade, aquela sede de encontrar com aquela pessoa, você dava presente para elas. Quando você saía de perto, você já sentia saudade, já sentia falta, porque você estava no primeiro amor. Então é desse jeito a nossa vida com Jesus, só que nós não podemos esfriar nesse primeiro amor. Se nós olharmos lá em Cantares capítulo 2, a gente vai ver lá no versículo, se eu não me engano, versículo 12, se eu não me engano,
A Bíblia fala lá, Salomão ele fala com Sulamita, né? Ali é uma passagem que tem uma tipologia. Salomão simboliza Cristo e Sulamita simboliza a igreja, porque Sulamita ali é a esposa de Salomão, Salomão é o esposo, e a Bíblia vai dizer que a igreja é a esposa de Cristo e Cristo é o esposo da igreja, né? Nós somos a esposa do Senhor, nós somos a noiva de Cristo. E ali a gente vai ver na passagem, a gente vai ver Salomão falando, né? Falando assim: minha amada, eu desejo ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce. Eu desejo enxergar a tua face, porque a tua face é aprazível. A gente vai ver o romance entre Salomão e Sulamita, a declaração de amor entre os dois ansiando para ver um ao outro. Salomão falava: o teu perfume, minha amada, ela é mais cheiroso, o teu cheiro é mais cheiroso do que o perfume, do que o nardo puro. Então ele era o amor que Salomão ele tinha com a sua amada. Então ele simboliza Cristo e a igreja. E eu vou perguntar para você: será que você está desejando ver a face do Senhor? Será que você está desejando ouvir a voz do Senhor? O que é ouvir a voz? Ouvir a palavra de Deus. Você está desejando ler a Bíblia? Será que você deseja? Será que você entende que a voz do Senhor é doce? A sua face, ela é aprazível? Quando nós estamos nesse primeiro amor, meus queridos, nós desejamos ler a Bíblia, nós desejamos ouvir Deus falar conosco, nós desejamos orar, nós desejamos enxergar a face do Senhor, nós desejamos a intimidade com Deus, nós desejamos a comunhão com o Senhor. Então, os irmãos, tem faltado muito esse amor da igreja com o Senhor. Para você ver, nós somos a noiva de Cristo, né? E uma noiva, ela fica ansiosa para o casamento. Será que você está ansioso para o seu casamento com Jesus? Porque a Bíblia diz que existe um casamento. A Bíblia diz que Jesus nos arrebata, né? Jesus vai nos arrebatar juntamente com ele nas nuvens. Mas a Bíblia fala que existe um casamento. Nós vamos casar com Cristo, né? Nós somos a noiva. E você está ansioso para noivar com Cristo? Você está ansioso para casar com Cristo, perdão? Você está ansioso para encontrar com seu noivo? Será que a igreja está com sede? Hoje a gente vê que a igreja está fria. A igreja não está com mais sede de encontrar com o Senhor. Mas sabe por quê que o amor tem esfriado? Só tem uma coisa que esfria o amor da igreja. Sabe o que é? É o pecado, a iniquidade. Aqui em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Só tem uma coisa que esfria o amor de você com Jesus, sabe o que é? É o pecado. Se você deixar, meu querido, o pecado entrar na sua vida, se você deixar a iniquidade entrar, você automaticamente vai esfriar a sua comunhão com Deus. Você vai esfriar a sua intimidade com Deus. E você não vai ter mais aquele prazer, aquela sede, aquela vontade por causa do pecado. O pecado apaga o brilho de Deus na nossa vida. O pecado apaga a presença de Deus em nós. O pecado apaga a essência do Senhor. Então não deixe o pecado entrar na sua vida. Não deixe o pecado tomar de conta de você, mas fuja do pecado. Sabe, eu sei que todos nós pecamos, mas todas as vezes que nós caímos numa tentação, que nós falharmos diante do Senhor, nós temos que ter a humildade, a simplicidade de chegar, nos arrepender, pedir perdão para Deus e consertar a nossa vida com o Senhor. Nós não podemos, meus irmãos, fazer com que o pecado se torne normal na nossa vida. Tem crentes que levam a vida na prática do pecado e para ele está normal. Pessoas que perderam o temor de Deus. Tem gente que está vivendo uma vida na prática do pecado, mas está em cima do altar da igreja, pregando a palavra de Deus. Tem gente que está vivendo a prática do pecado, mas está na igreja louvando, né? Então assim, irmãos, pessoas que já perderam o temor do Senhor, pessoas que já normalizou o pecado, já está normal, pessoas que não têm mais temor, são pessoas, irmãos, que já não gera mais o sentimento de arrependimento, porque acostumou viver uma vida na prática do pecado, né? Então, irmãos, nós não podemos deixar, porque o pecado é sujo, o pecado apaga a presença
presença de Deus em nós, o pecado é perigoso. A Bíblia fala, Isaías capítulo 59, né? Deus fala assim, eis que a minha mão não está encolhida para não poder salvar, os meus ouvidos não estão tampados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades causam divisão e separação entre vós e o vosso Deus. Encobre o seu rosto de vós para que vos não ouçam. Irmão, o pecado nos separa de Deus, o pecado nos separa do Espírito Santo. Se nós olharmos no livro de Gênesis, a gente vai ver a vida que Adão vivia com Deus. Adão tinha um relacionamento com Deus, Adão tinha a presença de Deus, mas no dia que Adão peca, o Espírito Santo foi tirado de Adão, o Espírito Santo foi desconectado do Senhor. Se a gente olhar lá para o livro de Mateus capítulo 27, quando Jesus está sendo crucificado, no versículo 45, 46, a Bíblia fala que Jesus está naquela cruz, e lá na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele ali, na hora nona, ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele não gritou, Pai, né? E a oração que Jesus nos ensinou foi chamar Deus de Pai, porque quando nós processamos Pai, simboliza que nós temos intimidade, mas naquele momento na cruz do Calvário, quando o meu pecado e o seu pecado veio sobre Jesus, porque o nosso pecado foi condenado na carne de Jesus, naquele momento houve a separação, o Espírito Santo saiu de Jesus por causa do pecado, ele foi separado, ele foi desconectado, né, ali do Senhor, e a Bíblia diz que ele morreu como homem, né? Ele morreu ali, né? Ele se fez pecado por nós, o pecado estava sobre ele, e quando o pecado vem sobre Jesus, ele sente a maior dor que existe. Sabe qual que é a dor? A separação dele com o Pai, coisa que ele nunca tinha experimentado. Então Jesus não consegue nem chamar Deus de Pai, porque ele tinha perdido a intimidade. Jesus, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Quando você deixa o pecado entrar na sua vida, você perde a intimidade com Deus, você perde o relacionamento com Deus, você não consegue mais ter intimidade, você não consegue mais chamar Deus de Pai, você não consegue mais, né, ver Deus na sua vida. Não, irmão, você perde a intimidade. Jesus não queria passar por isso, mas ele passou por isso por amor de mim e de você. Ele não foi separado do Pai porque ele pecou, ele foi separado do Pai porque ele escolheu carregar o meu e o seu pecado. Nós pecamos e ele sofreu a separação do Pai. Se nós olharmos Mateus capítulo 26, nós vamos ver uma passagem onde Jesus separa 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para orar com ele. E Jesus ora 3 vezes, e a oração de Jesus era, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus orou 3 vezes nesse sentido. Sabe o que era o cálice? O cálice era a separação dele com Deus, né? O cálice era o pecado nosso que ia vir sobre ele, ia separar. Então Jesus, ele não queria ser pregado na cruz e passar por esse processo de ser separado do Pai, mas essa era a vontade do Pai para salvar a humanidade. Então Jesus, ele passa por isso, por amor de mim e por amor de você. E nós olhamos para cá, nós vamos ver Jesus ensinando, por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriará. Então não deixe, meus queridos, o pecado invadir a sua vida. Não normalize. Lá em Romanos capítulo 6, Paulo vai pregar para uma igreja, que a igreja falava assim, nós estamos vivendo o tempo da graça, né? Nós estamos na graça mesmo, não tem nada a ver com nosso pecado, Deus perdoa, Deus deu o livre-arbítrio. Aí Paulo falou, gente, vocês vão dar ocasião ao pecado para a graça abundar? De maneira nenhuma. Se vocês estão mortos para o pecado, como que vocês vão viver ainda nele? Então, se eu morri para o mundo, eu não posso mais fazer a vontade do mundo. Se eu morri para o pecado, eu não posso mais praticar o pecado. Se eu morri para o pecado, hoje eu sou a nova criatura, eu pratico a justiça, eu pratico a vontade de Deus. Mas a questão é que hoje, a geração de hoje, acostumou viver uma vida no pecado e trata como normal. Pessoas que não têm mais temor de Deus, pessoas que pecam, já não vem mais arrependimento porque acostumou, tirou de costume. Mas quando eu prezo a santidade com Deus, santidade não é no sentido de eu ser mais melhor do que o outro, não. Santidade é eu ser separado para servir a Deus, santidade é eu ser separado para adorar o Senhor, viver uma vida separada para Deus. Isso é que é santidade. E quando eu vivo essa vida separada para Deus, irmãos, quando eu caio na tentação, quando eu peco, irmão, eu me arrependo na hora, porque o pecado na minha vida hoje não é algo normal como eu vivia antes. O pecado na minha vida é um acidente, é coisa que eu faço sem
sem eu querer. Eu não quero pecar, mas eu peco, porque essa é a minha natureza carnal. Mas dentro de mim existe uma natureza espiritual que anseia pela santidade, que anseia pela retidão, que anseia pela obediência à palavra. Mas por causa da minha natureza humana ainda, eu peco, eu falho, eu erro. Mas todas as vezes que eu falho, que eu erro, eu me arrependo. O temor de Deus anda no meu coração. Eu não acho normal. O pecado para mim é sujeira. O pecado é, como Paulo falou, o pecado é imundícia. O pecado nos separa de Deus e nós temos que lutar contra o pecado. Temos que buscar santificação na palavra de Deus, buscar santificação no Senhor, buscar a graça do Senhor para nós vencermos o pecado, para que o nosso amor não venha se esfriar com o Senhor Jesus. Então, meu querido e minha querida, não deixe o seu amor esfriar. Não deixe o seu amor com Jesus esfriar, mas mantenha esse amor quente, mantenha esse amor fervoroso, não deixe o fogo apagar na sua vida, amém? Então guarda essa palavra. No versículo 13, Jesus fala assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, antes de eu finalizar, eu vou te fazer uma pergunta e vou te trazer uma resposta, amém? Vou te fazer uma pergunta: quem que é salvo? Quem é salvo? É aquele que entregou a vida para Jesus. Mas quem será salvo? Essa é a pergunta. Agora você pode ser salvo, que você entregou para Jesus, mas quem vai ser? Como assim, pastor? Se eu sou salvo agora eu não posso ser? Talvez não. Porque Jesus falou: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Só vai ser salvo quem perseverar até o fim. Jesus, numa passagem em Lucas capítulo 18, no final de uma parábola, Jesus falou: quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? E quando Jesus voltar, será que você vai estar no primeiro amor? Será que você vai estar na santidade? Será que você vai estar na comunhão? Será que você vai estar na intimidade? Ou será que você vai ter deixado o seu amor esfriar? Pense nisso e guarde essa palavra. Permaneça no primeiro amor. Permaneça na graça de Deus. Permaneça na comunhão. Permaneça na intimidade com o Senhor. E não deixe o amor esfriar na sua vida. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a pergunta: quem é salvo hoje? Todos que estão em Cristo. Mas quem é que vai ser salvo? Aquele que perseverar até o fim, tá bom? Tudo que eu estou fazendo hoje é para hoje. Amanhã eu tenho que fazer de novo. Amanhã eu devo orar de novo. Amanhã eu devo ler a Bíblia de novo. Eu devo vigiar de novo para guardar a minha comunhão com Deus. Irmão, então guarda a sua comunhão e permanece nesse primeiro amor, porque Jesus está voltando e eu espero que eu e você estejamos firmes até Jesus ele voltar, pois será salvo aquele que permanecer até o fim. Permanecer no quê? Permanecer na comunhão, permanecer na intimidade, não dar legalidade ao pecado, perseverar na obediência. Então persevere, meu irmão, na obediência, persevere na palavra, persevere na oração, persevere no jejum, persevere na vigilância, persevere cultuando a Deus, persevera no caminho do Senhor, meu irmão. Essa é a palavra do Senhor, uma reflexão para a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Não esqueça de inscrever no meu canal, dar o seu joinha aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um abraço do pastor Johnny, em nome de Jesus.